Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que alegria, né? Poder estar aqui no altar do Senhor, trazendo a palavra que Ele colocou no meu coração, né? Fazendo o chamado ao qual Ele me chamou, né? E que responsabilidade também, né? Estar aqui trazendo, né, a palavra daquele que é perfeito, daquele que não falha, né? Para que venha edificar as nossas vidas, né? Eu tenho muito temor do Senhor ao ministrar uma palavra, né? E hoje eu estava lá meditando, né, a respeito do que trazer, né, do que fazer. Orei ao Senhor, né, e eu comecei o esboço de uma ministração, né? Eu até parei ela pela metade aqui, porque o Senhor mandou parar na hora. Falou, não é isso que eu quero, né? E eu fiquei assim sem entender o Senhor, e eu pensando assim, Jesus, o que vai acontecer, né? Eu tinha pouco menos de uma hora aí, e de repente Deus falou assim, não é isso que eu quero. E aí eu tive a sensibilidade de continuar ouvindo a voz do Senhor, né? E aí ele me entregou esse rabisco aqui. E foi isso que ele falou. Ele falou, é isso que eu quero que você fale, minha igreja, né? Nós precisamos ter sensibilidade para nós andarmos na direção daquilo que Deus ele traz para as nossas vidas, né? É muito importante. A gente adquire essa, essa sensibilidade com o relacionamento com Deus, né? Então nós precisamos estar sempre aos pés do Senhor. Não, às vezes, daquela forma religiosa, né, por tradição, por costume, né, mas sim pela vontade genuína em estar fazendo tudo na sua vida de acordo com aquilo que Ele tem para você, amém? Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus lá em 2 Timóteo, a partir do versículo 2. 2 Timóteo, segunda epístola, né, que Paulo escreveu a Timóteo. A partir do verso 1. A palavra de Deus fala o seguinte: 2 Timóteo 2:1. Aqui nós vemos que Paulo escreve a Timóteo, encorajando ele, né, a cumprir aquilo que Deus tem para ele. Olha o que ele fala: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite aos homens fiéis e também idôneos para instruir aos outros, né? Eu recebi essa palavra primeiramente lá em casa, no meu coração, como uma instrução de Deus para as nossas vidas nessa noite. Não só vocês, mas eu primeiro, né? Deus primeiro deu uma lapada em mim lá e falou, é isso que eu quero. E assim, essa palavra, ela confronta, irmãos. Mas é o confronto que traz a salvação. É o confronto que te direciona no caminho de Deus. É o confronto que te alinha ao propósito que Ele tem para a sua vida. Porque nem sempre os planos que nós queremos para a nossa vida são os planos que Deus tem para nós. E nós precisamos entender isso enquanto cristãos, né? A palavra de Deus fala mais adiante, a partir do versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará recompensa em todas as coisas e compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Nesse momento aqui, Paulo estava preso. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é essa palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Eu estava aqui observando a condução do culto, né? Aí às vezes eu fico no celular, os irmãos podem pensar assim, nossa, tá desfocada. Não, eu anoto tudo aqui, ó. E aí, a irmã que fez a abertura do culto falou sobre fidelidade, né? Que Deus, ele é fiel a nós. E aí a primeira pergunta que eu quero te fazer, e nós? Será que estamos sendo fiéis ao Senhor? E como a gente pode ser fiel ao Senhor?
nas atitudes, nas nossas ações, nas nossas palavras, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê. Para que a gente está emprestando os nossos ouvidos? Será que isso está glorificando o nome de Deus? Será que nós estamos sendo fiéis? Então hoje é o momento de você refletir sobre isso, né? E a segunda coisa que me tocou muito, né, foi a respeito do que a irmã Bruna cantou, louvor. Ela falou numa passagem: toda essa dor carrega um propósito. Então todos os momentos desafiadores que nós estamos passando faz parte do propósito de Deus. Às vezes nós não entendemos, mas faz parte do propósito de Deus. Então, irmãos, agora eu vou, esmiuçar essa palavra. Lá em 2 Timóteo 2, lá do verso 1 ao 13, que foi o que nós lemos. Nós vemos aqui Paulo encorajando Timóteo a cumprir o seu propósito, né? Ele era uma pessoa que ele era ensinado por Paulo. Assim como nós aqui nesse momento estamos sendo ensinados pelos pastores, pela liderança desse ministério, né? E aqui ele está encorajando ele a cumprir o propósito dele, né? Muitas vezes, gente, vocês já observaram que tem pessoas que ficam anos e anos e anos e anos e anos na igreja e parece que a gente não vê ela alcançando aquilo que Deus tem para ela. A gente não vê ela alcançando aquilo que ela almeja. A gente vê pessoas, sim, frustradas, né? Dentro da igreja. E aí eu te faço a pergunta, por que isso acontece? Será que essas pessoas estão vivendo o propósito na totalidade do que Deus tem para elas? Ou será que elas estão sendo religiosas? Eu vou na igreja, eu cumpro a tabela, eu vou na igreja quarta, eu vou na igreja sexta, eu vou na igreja domingo. Mas Deus não quer saber disso não, irmãos. Deus quer saber do seu coração aqui nesse culto. Você está aberto? Tem gente que quando a palavra é de bem, prosperidade, é glória a Deus, aleluia. E quando a palavra é de repreensão, ela não aceita. E é a repreensão que nos salva. É ela quem nos endireita, é ela quem nos coloca no caminho certo. Ninguém gosta de ser repreendido, mas a gente precisa saber ouvir. A gente precisa saber praticar o que está sendo nos falado. E muitas vezes a gente não tem a visão que a nossa liderança tem, né? E Paulo, ele tinha visão sobre o ministério. Ele tinha visão sobre o reino de Deus. Ele foi um discípulo que ele não precisou viver e ver Jesus para crer. Ele simplesmente creu ao Senhor. Ele não precisou enxergar. E bendita as pessoas que creem sem ver, né? Nós estamos nesse tempo. Então nós precisamos exercitar a nossa fé, né? E assim como Paulo encorajou Timóteo a cumprir o seu propósito, eu estou aqui da parte do Senhor para te encorajar a cumprir o seu propósito. Primeira coisa, você sabe qual é o seu propósito? Porque o nosso propósito, quem revela é só o Senhor. Se você sabe o seu propósito e não está cumprindo o seu propósito, eu sinto muito em te dizer que se você não mudar o seu percurso, você vai continuar sendo esse crente sem resultado. E mais à frente, a gente vai ver aqui, lá a partir do versículo 14, que Paulo fala o seguinte: as falsas doutrinas e os falsos crentes. E aí, você quer ser um falso crente? Aquela pessoa que, eu finjo que vou à igreja, eu finjo que, né? Não, Deus não quer isso, não. Deus quer servos fiéis na totalidade. Deus quer pessoas dispostas a colocar o seu nome lá na reta, para que o nome de Jesus seja glorificado. Deus quer pessoas que dê a cara a tapa, para que o ministério dele seja alcançado. Ninguém aqui precisa pregar de portas fechadas para não ser morto, não. E por que os obreiros do Senhor não estão fazendo a obra de Deus? Por que tem obreiro com dom aí que está estacionado, está parado? Não é isso que Deus quer, não. Deus quer que você coloque para fora o seu chamado. Ele te criou por um propósito. Todos nós nascemos por um propósito. E nós vamos ficar nessa terra aqui até que ele seja cumprido. A sua vida tem sido um templo ao Senhor. A sua vida tem sido uma vida de propósito. Você está cumprindo o que Deus fez ou você está vivendo essa vida secular afastado do que Deus tem? E quem vive aqui afastado, quem vive aqui, dormindo, não alcança a salvação. Não alcança a salvação. A palavra é dura, a palavra é confrontante, mas eu preciso falar, porque está enchendo meu coração. Deus, ele está transbordando meu coração. Acorda, igreja. Nós precisamos acordar hoje. É tempo de despertamento, é tempo de avivamento. 2025 é ano da colheita. Vamos começar a plantar diferente. Vamos começar a posicionar diferente.
Vamos ser servos de Deus. Gente, não adianta a gente ficar achando que isso aqui que nós temos, a casa, o carro, a família, a riqueza, são coisas que vai nos acrescentar no reino de Deus, não. Nós vamos sozinhos, nós vamos ser salvos sozinhos. A gente precisa dar o exemplo para os nossos filhos, mas a salvação é individual. E aí tem gente vivendo aqui a vida secular como se aqui fosse o restante, o final. E aqui é só o começo. A nossa vida, ela tá lá na glória eterna com Jesus. Então, para de viver focado aqui, ó. Mira para cima. Acorda, desperta, exerce seu chamado, ganha vidas para Jesus. E aí a gente fala assim, Deus, eu quero viver o meu propósito. Mas aí, quando Deus começa a direcionar você, não é o caminho que você quer. Aí tem gente que fica irritadinho, emburrado com Deus. Ai, mas não era isso que eu queria, eu estava imaginando outra coisa. Aí a palavra de Deus vem aqui, ó, e fala o seguinte, ó, primeiro a gente precisa trabalhar, depois a gente colhe os frutos. Eu acabei de ler, ó. Tá falando aqui, ó, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se ele não lutar segundo as normas. E tem gente querendo receber de Deus, mas e aí, o que que você tem plantado? Não tem como a gente colher um morango se a gente não plantar ele, regar ele todos os dias ali, ó, e esperar o tempo certo. Porque tem gente que ainda não começou o propósito, porque ainda não é o tempo de Deus fazer o que Ele quer fazer. Mas você vai chegar lá. Você precisa regar todos os dias, você não pode desistir, não. Não entrega os pontos para o inimigo, não. Satanás está reinando em vários lares aí, ó, à solta. Hoje em dia ele não precisa nem fantasiar de Satanás mais não, o povo gosta do pecado, né? Hoje em dia a gente vê o que nas escolas de samba? O povo brincando com a cara de Deus. Satanás lá vestido e todo mundo rindo, aplaudindo, dançando. Ele não precisa fantasiar. Então, pessoal, vamos acordar. Vamos reagir. Deus quer isso de você, exercitar, né, o seu propósito, chamar pessoas aqui para a igreja, encher aqui do povo de Deus, da palavra de Deus, e essa igreja que está sendo plantada aqui, ó, essa palavra, disseminar lá fora, e vidas serem alcançadas, vidas serem salvas, mas a igreja está dormindo, a igreja não acorda, a igreja não desperta, esquece essa vida aqui, ela vai te satisfazer enquanto você está aqui, quando chegar o momento de você ir embora dessa terra, e aí? Do que adiantou tudo que você fez, todo o tempo que você perdeu com coisas vãs, inúteis? Então a palavra de Deus fala isso. Vamos lá, vamos cumprir o seu propósito hoje. Eu te encorajo a isso. Trabalhe para você colher frutos bons. A gente está plantando hoje o que a gente vai colher mais ou menos daqui a 5 anos. E você está colhendo hoje o que você plantou há mais ou menos 5 anos. E aí? Você quer mudar? Você quer receber coisas boas? Vamos começar a plantar, vamos mudar essa colheita. Para que você seja bem-sucedido? Não. Para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, através do seu testemunho. É para isso que nós estamos aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu fiz uma oração quando eu prestei uns concursos aí, falei para o Senhor, o Senhor não vai me deixar confusa. Eu quero estar, eu tenho concurso que eu preferia ganhar 15 mil por mês, mas o Senhor não permitiu, porque eu orei a Ele e falei o seguinte, Senhor, seja feita acima de tudo a sua vontade. É onde o Senhor quiser que eu cumpra o propósito do Senhor. E aí que entra o negócio. Quem está disposto aqui a negar a carne para que o nome de Jesus seja glorificado, para que você esteja no centro da vontade de Deus? E aí negar a carne é negar o que você gosta, né? Eu queria muito bem estar lá em casa dormindo, assistindo Netflix, de boa, deitado, descansando, o que fosse, né? É muito melhor a gente estar na zona de conforto, não adianta eu falar diferente. Todo mundo quer, mas e a palavra de Deus? E o chamado que Ele tem nas nossas vidas? Então, a gente precisa estar disposto, porque tem muita gente que ora assim, Senhor, seja feita a sua vontade, Senhor, eu quero, né? Mas aí quando Deus faz e dá um não na sua cara, você não entende. Nossa, mas por que isso está acontecendo, né? Por que as coisas não estão dando certo? Eu tenho uma mania de observar tudo que está acontecendo e tentar ver o lado positivo das coisas. Até quando não dão certo. Por quê? Porque aí o diabo não tem estratégia para me frustrar. Se deu certo, glória a Deus, aleluia. Se deu errado, peraí que eu tenho a oportunidade de aprender com isso. O que eu posso aprender, né? Quando eu tive meu primeiro filho, eu passei uma tempestade. Por quê? Porque às vezes não era a hora para mim. Eu fui imprudente, fiz algumas coisas que não devia fora do tempo.
Paguei o preço. Mas aí o que eu podia fazer? Eu podia muito bem largar, seguir a minha vida, continuar no mundo, fazendo o que eu fazia. Não. Peraí, alguma coisa está de errado. Por que isso aconteceu comigo? Eu fui imprudente. Mas tem como fazer disso um fruto bom? Tem. Então vamos correr atrás. E aí, nesse momento, eu me converti ao Senhor Jesus, comecei a trabalhar a minha vida. Deus já me presenteou com um marido que eu nem mereço. Essa que é a verdade, ele é muito bom para mim. Eu sou muito ruim. Sou uma esposa muito ruim. Sou falha, sou pecadora mesmo, erro todos os dias. Mas eu busco tentar ser melhor. A cada dia eu tô 1% mais perto, né? Minha mãe é testemunha aí do que eu venho falar. Até como filha também, né, mãe? Cada dia eu não tô onde eu quero, mas eu tô um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. Porque é assim que a gente vai vencendo, irmão. Não adianta você querer dar um passo grande, não. A gente não consegue. É dia após dia. A gente vai dando um passinho pequenininho. Quando você vê que não, você tá melhor. A gente alcançou a perfeição? Não, porque perfeito é só o Senhor Jesus. Mas a gente caminha nessa direção para ficar a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Então é desse jeito que a gente precisa conduzir a nossa vida. Vai de pouquinho em pouquinho. Tenta buscar aprender com as situações ruins que têm acontecido com você. As situações ruins, coloca na cabeça, crente. São oportunidades para que o nome do Senhor seja glorificado, para que você melhore enquanto pessoa. Às vezes é Deus te espremendo para você ir para aquela porta estreita. A porta larga não salva, não. É a porta estreita. Então, às vezes, Deus espreme mesmo. Ele permite mesmo, porque Ele quer seu bem. Ele quer todo mundo lá na glória reinando com Ele. Ele quer todo mundo na eternidade lá junto com Ele. Então, nós precisamos nos colocar na posição de receber também a exortação do Senhor. Nós precisamos nos colocar na posição de pecadores. Eu sou uma pecadora. Eu tento todos os dias fugir da aparência do mal, mas a gente sempre acaba falhando alguma coisa. Mas todos os dias eu amanheço na minha cabeça. Eu vou tentar ser melhor hoje. Se ontem eu falhei nisso, eu vou tentar ser melhor. Irmãos, não se engane, eu não estou aqui pregando uma vida de perfeição, não, eu falho. Esses tempos atrás, eu confessei para a pastora, para minha mãe, eu falhei com uma pessoa. Eu falhei com o Senhor Jesus, porque eu me estressei com essa pessoa. E, irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido com Deus, não erra com as pessoas. Pensa 2 vezes antes de você errar, porque depois você tem que ir lá consertar. E é uma vergonha para uma pessoa que é crente ir lá e ter que consertar. Eu senti vergonha, mas eu fui. Eu voltei lá, cheguei lá na frente de... Eu podia muito bem ter passado esse cálice de mim. Mas aí a gente perde a paciência nas atitudes, nas consequências delas. Eu tive que voltar lá na pessoa. E quando eu voltei lá para me desculpar, não estava só ela, não. Tava ela, Tiago, João, tudo. Um monte de gente. E eu ia fazer o quê? Chamar ela para um cantinho? Não. Então eu pedi perdão para ela, irmã, perdoa. Não é crente, não. Me perdoa por isso, por isso, por isso. Eu fiz errado com você. Saí da minha casa e vim aqui te pedir perdão. É vergonhoso. Mas eu preciso consertar e caminhar. Eu já pus a mão na arada, eu tenho que me aperfeiçoar todos os dias no caráter de Cristo Jesus. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque a gente é falho, sim, mas não é desculpa para a gente consertar, não. Não é desculpa para a gente caminhar, não. Errou, sacode a poeira, pede perdão para quem tem que pedir, pede perdão para o Senhor e vá avante. Avante, o Senhor quer te usar, o Senhor quer trabalhar na sua vida, no seu serviço, na sua escola. E você precisa estar disposto a ouvir o que o Senhor tem para falar e começar a praticar, para que o propósito dele seja cumprido na vida de cada um de vocês. E aí, continuando, tem gente que quer inverter a ordem, quer colher sem plantar. Vai ser possível? Não vai. Não tem como. É o princípio da semeadura e da colheita. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E se você está plantando coisas boas, continua. Mas as coisas ruins que você está plantando, a consequência vai chegar. Deus, se a gente arrepender e pedir perdão, Ele nos perdoa, mas a gente ainda continua colhendo o fruto daquele resultado que a gente deu, aquela consequência daquilo que a gente fez de errado. Então a gente precisa estar ciente, consciente e com a mente aberta para mudar a visão. Porque senão a gente vai continuar aquela vida repetitiva, religiosa, e vai passar 20, 40 anos e a nossa vida vai estar a mesma. Aqueles crentes morno que Deus vomita, sabe? Então, a irmã Jéssica uma vez falou pra mim, pra igreja, né? Uma coisa que eu peguei aquilo ali pra mim, e levei pra vida, né? A gente precisa ter testemunho novo, todos os dias. Quando eu tô muito tempo sem testemunho, porque quando a pastora chega e fala aqui, nossa, eu queria dar uma oportunidade, alguém quer testemunhar, eu já começo a pensar, e cadê meus testemunhos?
Né? Teve um dia que eu pensei e eu não consegui pensar em nada. Eu falei, tem coisa errada. Tem coisa errada, porque a gente precisa ter testemunho todos os dias. A gente precisa ter testemunho do mover de Deus sempre nas nossas vidas, né? Então a gente precisa ficar atento a essas coisas. Palavra para minha vida. E falei, eu preciso ter testemunho. Eu preciso ter testemunho. E para a gente ter testemunho, a gente tem que dar oportunidade para Deus, para Ele trabalhar nas nossas vidas, né? E muitas vezes as oportunidades são agradáveis, não. Mas é do jeito que Deus quer. É do jeito que Deus tem. Hoje eu tive a notícia, né, triste, que uma amiga, não, irmã de uma professora, uma amiga de trabalho lá, faleceu. Nova. E aí? Aí vocês acham que vocês vão ser eternos, né? Que não vai chegar a hora de vocês. A gente não sabe o dia de amanhã. Por mais novo que você seja, você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se você não sabe se Jesus vai voltar para você. E aí, será que nós somos obreiros apresentáveis diante do Senhor Jesus? Aí aqui mais para frente vai falar sobre isso, ó. A partir do versículo 14. 2 Timóteo 2, a partir do 14. Recomenda essas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, para que nada aproveitem, exceto para a subversão dos ouvintes. Olha o que fala no 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha só. Aí hoje, faça sua autorreflexão. Se Deus falasse hoje para você, você seria um obreiro aprovado por Deus? Faça essa reflexão, porque eu fiz lá em casa. Nós precisamos muito, irmãos, nos aperfeiçoar no caráter de Jesus. Muito, muito. Mas você está na direção do que Deus quer para sua vida? Você está sendo um obreiro aprovado diante de Deus? Ou você tem feito coisas que envergonham o Senhor, né? Nós precisamos pensar sobre isso. Não dá pra gente ficar levando uma vida de mornidão com o Senhor Jesus, não. Eu não queria ser a pessoa a estar aqui falando a palavra, porque primeiro ela falou a mim, né? E a gente nunca quer, a gente quer entregar a palavra de vitória, de bênção, a igreja inteira dando glória a Deus, né? Mas nem sempre é assim. Eu estava escrevendo a palavra aqui e o Senhor falou assim, ó, não é isso que eu quero falar para a igreja. E eu fiz um monte de rabisco aqui, eu pensei que não ia dar tempo, mas deu tempo, cheguei aqui na hora e Deus falou, é isso. E continuando, tem gente que quer as coisas do seu jeito. Entendam, as coisas não são do jeito de vocês, são do jeito de Deus. Pastor, abre aí para mim. Romanos 12, 2, por favor. Olha, a gente até pode querer as coisas do nosso jeito. Tem vezes que a gente com Deus e Deus permite, só que a gente não sabe o que a gente pede. Por que Romanos 2,12 fala? 12, 2. E não vos conformeis com este século. Por no mais transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Às vezes a gente acha que está pedindo para o Senhor, mas a gente não tem nem noção. E a gente só vai descobrir isso 20 anos depois, quando você pega uma certa maturidade. A gente não sabe o que pede para o Senhor. Por isso que nas minhas orações eu falo, Senhor, eu quero muito, muito isso, mas que acima de tudo seja feita a sua vontade. Eu queria muito, muito, muito mesmo ser mãe de uma menina, muito. Mas pergunta para mim se eu tive coragem de falar para Deus assim, ó, Senhor, me dá uma menina? Eu não tinha coragem. Precisou de uma profeta se levantar e falar assim, ó, o Senhor te pede para você pedir para Deus o que você quer, do jeito que você quer e fazer o voto de Ana. Para eu conseguir pedir ao Senhor. Por quê? Às vezes eu peço e eu fico insistindo, 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 aí Deus dá, mas o propósito dele pode ser que eu passe tribulações por isso. Pode ser que, sabe, ela venha com algum problema, eu pensava isso. Eu não tenho a coragem de chegar em Deus e falar, Senhor, eu quero assim. Eu falo, Senhor, eu queria que fosse assim, mas acima de tudo, que seja feita a sua vontade. E é assim que a gente tem que estar todos os dias, dispostos a ser negados, dispostos a falar assim, ó, não é isso que eu quero, mas você estando no centro da vontade dele, porque é isso que nos importa. É isso que é importante para nós. Então, a palavra dele, aqui em Timóteo, fala sobre isso. E outra coisa que eu quero falar também. Tem gente que quer ser usado por Deus porque acha bonito. Eu tenho que falar. Tem gente que quer. Ah, mas é porque é bonito, eu quero ser usado. Aí olha a irmã louvando aquela bênção. Nossa, mas eu quero. Vocês nem sabem o que pede. Sabe por quê?
Pastor, abre lá para mim, em Lucas 22, a partir do versículo 24. A palavra de Deus vai falar uma coisa aqui. O maior, seja ele o menor. E tem muita gente que olha só o fruto de uma vida com Deus, de jejum, de consagração, de acordar nas madrugadas, né? Isso aí ninguém vê. Aí a hora que chega aqui e vê a pessoa usada na palavra, na direção de Deus, fala, nossa, mas eu queria ser como ela. Você está disposto a pagar o preço que ela paga, às vezes, para ser usada por Deus? Então a gente precisa ter consciência do que a gente pede. Né? Não é só ser usado que é bonito, não. Você vir aqui limpar uma igreja, limpar os banquinhos, para a pessoa vir chegar. É isso que é ser servo de Deus. Né? Não que aqui não seja, mas a gente precisa estar sujeito a tudo que Deus pedir para nós, né? Então, no dia do Réveillon, eu vim aqui com os meus filhos, falei, pastor, eu quero organizar a igreja. E a vida é corrida para mim. Eu tenho 3 filhos, eu trabalho, eu faço doutorado, mas o Senhor me pediu isso. E eu vim com os meus filhos. Ah, mãe, vamos. A gente precisa cuidar da casa do Senhor. Deus falou para mim, eu quero essa igreja linda, cheirosa, bonita e perfumada para a virada do ano. Para que os filhos dele cheguem na casa do Senhor e se sintam bem. E eu obedeci a Deus. Né? E muitas vezes eu estou aqui pregando a palavra, mas outra vez eu estou ali. Né? E eu não estou falando isso para me engrandecer, não. É para o nome do Senhor ser glorificado. Porque Ele coloca nos nossos corações aquilo que Ele espera de nós. Né? E para que eu estou falando isso? Para que vocês andem segundo a vontade do que Deus tem para a sua vida. Porque Deus fala através de cada um. Nós somos aqui um corpo. Cada pessoa tem sua função aqui na igreja. Cada um tem uma forma de trabalhar, de fazer. Tem gente que às vezes é decorando, tem gente que é ministrando, tem pessoas que é lavando o banheiro. Eu nunca vi meu filho tão feliz lavando os banheiros da igreja. Nem lá em casa é assim, ele estava tão radiante, o Henrizinho, daquele tamanhozinho. Falei, Cauã, você lava um, o Henry lava o outro. Cauã começou a me envolver aqui, me ajudar. E a hora que eu vi, o Henry já estava lavando o outro banheiro sem eu falar nada, né? E às vezes carregando o balde lá, o menino, balde maior do que ele. E feliz, sabe? Então, assim, Deus falou no coração dele aquele dia. Não foi eu que pedi, não. Eu pedi para ele lavar um. O outro foi Deus que falou. E aí, nós estamos sendo orientados nas pequenas coisas, conforme a vontade de Deus. Porque às vezes a gente quer ver o grande. Ah, eu quero o resultado do grande, daquilo que é. Mas às vezes Deus quer te usar nas pequenas coisas. E a gente está tão focado naquela coisa que a gente acha assim, né? Que às vezes a gente perde a sutileza dos detalhes que Deus tem para as nossas vidas, a forma como Ele quer trabalhar, como Ele quer falar, né? Olha o que a palavra fala. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Pode continuar. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como os que servem. E eu a satisfação, glória ao Senhor Jesus, de falar que nós temos que dar esse exemplo aqui. Né? A pastora, se precisar, não é para te engrandecer, não. É para engrandecer o nome do Senhor sobre a nossa liderança aqui nesse lugar. O tanto que Deus é zeloso conosco, de trazer sobre nós liderança que dispostas a servir da forma verdadeira ao Senhor. Se precisar, ela vem ministrar, se precisar, ela vem dirigir, se precisar, ela vem lavar, se precisar, ela vem organizar. Ela não sabe decorar, mas ela decora se precisar. É assim, pastora. Ela decora. Ela está disposta a tudo. Nós temos exemplo e referência aqui. Deus vai cobrar de nós. Deus vai cobrar de nós. E aí, você está exercendo o que Deus te chamou. Às vezes você pensa, não, mas é tão pequeno. Mas Deus quer usar vocês mesmo. É os pequenos mesmo que Ele quer. Sabe? É o exemplo dessas pessoas pequenas aí que converte outras lá fora. Deus é simples. Ele não precisa de palco, assim, ele não precisa de, sabe, aquilo tudo, não. Ele quer as coisas simples de nós. Então, que nós saibamos e entendamos isso. Deus espera coisas simples de nós. Eu acho, assim, que eu sinto a presença do Senhor, mas o louvor do seu filho aquele dia, irmã, o que foi aquilo? Uma criança. Às vezes ele não tem dimensão do que ele fez aquele dia, mas aquela atitude daquela criança falou tanto comigo. Mas falou tanto comigo, então deixa o Senhor te usar. As crianças desse ministério, deixa o Senhor usar vocês. O Senhor usa as crianças, Ele usa quem Ele quiser, da forma como Ele quer. Se coloque na dispensação da graça de Deus, deixa Ele te conduzir à vontade. Então, continuando aqui, Deus não divide a glória dele com ninguém. Abre para mim, por favor, pastor, em Isaías 42, versículo 8. Olha o que a palavra dele fala.
Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei ao trem, nem a minha honra às imagens de escultura. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Tudo que nós fazemos, às vezes você acha assim, nossa, mas eu sou demais, né? Eu ministrei, eu preguei, eu fiz, você não fez nada. Porque sem a presença de Deus, você é envergonhado. Nós precisamos ter a essência dele aqui dentro de nós, a consciência de que é ele que faz todas as coisas. É ele quem organiza todas as coisas. Eu já estava até conversando com a minha mãe sobre isso. Falei, nossa, eu tenho passado uma perseguição, sabe? Muito, muito cruel. Muito difícil, que eu não... E aí, esses dias eu estava pensando isso que eu poderia fazer. Minha mãe falou assim, opa, deixa Deus trabalhar. Porque se você fizer, você vai colher. O resultado, Deus, se você já se justificou, deixa Deus te justificar. Eu dei um passo atrás e falei assim, é isso aí. É de Deus na minha vida. Nós precisamos deixar a glória para o Senhor Jesus. Porque essa perseguição hoje, que é um problema para mim, daqui a uns anos vai ser testemunho para glorificar o nome de Deus. Assim como ela disse, seu doutorado, o que aconteceu lá foi testemunho da mão do Senhor. Irmãos, eu não sei nem como mensurar o que foi aquilo. Foi a maior prova que eu passei de dependência no Senhor, porque eu não via solução. Não dava. Até minha mãe falou, se desse, você fazia. Eu falei, eu tentaria. Eu tentaria, porque a gente é... Mas foi a maior prova de dependência. E foi o testemunho, um dos testemunhos mais lindos que eu já vivi com o Senhor Jesus. De que Ele é fiel, de que Ele nos sustenta, Ele abre as portas e Ele honra os servos dEle. E é assim que nós temos que ter a dependência no Senhor Jesus. Aí a palavra aqui, a partir do 14, fala o seguinte, sobre o falso crente, né? Procura se apresentar aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra do Senhor. Aí o que ele fala aqui no 16? Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Emineu e Fileto. O que está falando aqui? O que eu entendi dessa palavra? A gente não pode andar com pessoas sem resultado, não. A gente não pode andar com qualquer pessoa, não. Olha o que fala lá em 1 Coríntios, pastor, 15, a partir do 33. A gente tem que tomar cuidado com quem a gente anda. Crianças, cuidado com os amigos de vocês, tá? Olha o que a palavra do Senhor vai nos orientar enquanto a isso. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que isso significa? Significa que se eu começar a andar com uma pessoa que só fala coisa errada, por mais que a minha mãe e meu pai me ensinem coisas boas dentro de casa, eu vou começar a corromper aquilo, eu vou começar a fazer coisa errada. E vocês também, os mais velhos, né? As pessoas, os adultos daqui. Se a gente começa a andar com pessoas que entram em roda de fofoca, começa a falar das pessoas, né? Que julga todo mundo é errado, só eu sou certo, a gente vai começar a agir como elas. Então tomem cuidado com quem vocês têm dado ouvido. Né? Ao que vocês têm emprestado os ouvidos. Vocês andam sentando na roda de escarnecedores? Né? A gente precisa aprender a conviver nesses ambientes. A gente precisa aprender a filtrar o que é bom para nós. E talvez crianças não tenham esse filtro. Né? E se eu sei que se eu continuar naquela negatividade, na reclamação, eu vou virar uma pessoa assim. Por isso, todos os dias eu acordo e lembro disso. Eu não quero ser assim. Eu preciso dar o que eu tô descendo pro meu coração? A mesma coisa somos todos nós, né? Nossa vida, no cotidiano, no emprego. Nem sempre nós vamos estar cercados de crentes. Vai ter vezes que a gente vai estar cercado de pessoas que não são. Aí, em vez de nós que somos cristãos levar a palavra e mudar a vida da pessoa, tem gente que está se deixando contaminar pelo mundo, pelos maus costumes. Então, a gente precisa estar atento a isso. E não seja um crente sem resultados. Nosso resultado, nosso exemplo, ele vai primeiro. Os resultados, eles vão primeiro que nós, né? É muito triste ser um crente sem resultado, que passa 20, 30, 40, 50 anos na igreja, sendo religioso, e não tem o resultado que Deus quer. Por quê? Porque não se entrega totalmente. Ele finge que é crente. Então vamos tomar cuidado, né? A carta que Paulo escreve a Timóteo admoesta sobre isso também. E por último, lá no versículo 19, 2 Timóteo 2, 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo:
O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui um compromisso com o Senhor de ser obreiros aprovados pelo Senhor Jesus. Nós temos um compromisso em ser íntegros e honestos. Se você ouviu uma coisa de alguém, mas eu ouvi... Não fala sem saber pro próximo, não. Não repassa fofoca, não. Sabe? Não participa disso, não. Você é uma pessoa íntegra, justa e correta perante o Senhor Jesus. Guarde para você. Se aquilo é bom, se aquilo não é, se você não puder somar com o próximo, com seu irmão, não fala nada. Eu tenho isso com a minha vida. Se eu posso contribuir, eu vou falar para você. Se eu não posso, eu vou me calar. E vou orar por você. É isso que a gente pode fazer. Não seja uma pessoa que dissemina coisas ruins, não. Nós somos crentes, nós somos exemplos lá fora. As pessoas estão nos observando a todo tempo. A gente acha que não, mas estão. E aí, o que a gente tem representado lá fora com o nome do Senhor Jesus, né? Precisamos pensar sobre isso. E mais, para finalizar, olha o que fala no versículo 20. Ora, uma grande casa... Não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Então tá bom, eu falei muito sobre até aqui, você ser um obreiro aprovado diante de Deus. Mas se hoje você chegou com algum erro aqui, é tempo de você se purificar. É tempo de você renovar. Hoje tem dispensação do Senhor sobre essa casa. De renovo, de renúncias, de transformação. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu vou orar por você. Se você tem um erro, apresente a Ele no Senhor. Saia daqui com novos hábitos. Saia daqui com uma nova mentalidade. Saia daqui com uma nova visão. O novo do Senhor, uma nova direção, um propósito que Ele tem para a sua vida, né? Eu sei que às vezes nem tudo sai de acordo com o que a gente quer, porque a gente falha mesmo. Mas hoje é tempo de renovo sobre essa casa. Hoje é tempo de renúncia dos velhos hábitos. Hoje é tempo de transformação. Hoje é tempo de dispensação do Senhor sobre esse lugar, amém? Deus, agora neste momento, Pai, eu venho colocar a vida de cada um desses irmãos, ó Pai, diante da presença do Senhor Jesus, ó Pai. Deus, eu te agradeço pela tua graça, pela tua misericórdia sobre essa casa, sobre essas vidas, ó Pai, sobre a minha vida, Jesus. Deus, agora em nome de Jesus, ó Pai, eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que onde essa palavra não alcançou, que o Senhor alcance conforme a tua vontade para cada um, Deus. Pai, que o Senhor venha trazer um renovo sobre os teus filhos, ó Pai. Que o Senhor venha trazer uma graça sobre eles, ó Deus, para que eles venham consertar os caminhos que não agradam ao Senhor, ó Pai. Deus, nessa noite, ó Pai, eu coloco a vida de cada... Pai, tudo aquilo que tem impedido os teus filhos de receber, ó Pai, aquilo que é da tua vontade, tudo aquilo que tem impedido os teus filhos de cumprir o propósito, tudo aquilo que tem impedido os teus filhos, ó Pai, de andar segundo a direção que o Senhor tem para eles, ó Pai, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Não por mim, Senhor, mas pela autoridade que há no teu sangue derramado naquele Calvário por nós, ó Deus. Pai, eu repreendo agora toda influência maligna sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Aqueles pecados de confrontados, ó Pai, que o inimigo ele venha cair na autoridade do nome de Jesus. Pai, derruba as escamas, ó Pai, que cegam os teus filhos, ó Deus. Que o Senhor dê agora sobre eles, ó Pai, uma visão diferente. Uma visão de tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Para que eles venham ser purificados nessa noite, ó Pai. Para que eles venham ser restaurados, ó Pai. Renovados e que eles venham ser obreiros aprovados diante do Senhor Jesus. Deus, para que a tua obra ela venha ser completa lá fora. Para que a tua obra venha ser completa na vida de cada um deles, ó Deus. E que eles venham ser exemplo do Senhor Jesus lá fora, Jesus. Que eles venham ser o sal da terra, Deus. Que eles venham ser a luz do mundo, Jesus. Que essa palavra, Jesus, ela venha trazer um renovo diferente sobre a vida da sua igreja, Pai. Eu profetizo, eu declaro em nome do Senhor Jesus as bênçãos que o Senhor tem preparado para aqueles que estão no seu propósito, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. E que todo impedimento venha cair por terra na autoridade e no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu creio que vidas vão ser transformadas e renovadas.
Eu creio que todos aqueles que creram na palavra, que receberam e que vão se posicionar diante daquilo que foi falado pelo Senhor Jesus, vão receber a glória dele nas suas casas, amém? Eu agradeço a minha oportunidade, eu agradeço a presença de Deus, eu agradeço Deus por ter me direcionado na palavra que Ele queria que fosse falada à igreja, né? E assim eu profetizo na vida de todos vocês também, que vocês venham ser esses vasos usados pelo Senhor Jesus, que vocês venham ser estar na dispensação do Senhor a todo momento, a todo lugar que vocês forem. A partir do momento que vocês entenderem que é Ele que faz, que é Ele que transforma, é Ele que traz a restauração e a cura sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus, dê uma salva de palmas para o Senhor, amém?